Bom, gente, como a Sandrinha falou, a minha palestra é do zero a LinkedIn Top Voice. Então, a ideia aqui é eu falar um pouquinho de mim, mas também passar algumas dicas, alguns conselhos de como vocês conseguem criar uma carreira na área de tecnologia ou trazer a tecnologia para a profissão de vocês, tá? Então, vi que tá bem, nós estamos com uma turma bem, assim, diversificada. Então, a ideia aqui é, a mensagem que eu vou passar vai se atender em qualquer contexto, tá, que vocês estão, independente de ser 100% tecnologia, né, na área de tecnologia, como cientistas, desenvolvedores de software, mas também para pessoas que são, né, que nem a Sânia comentou, advogados e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vou me apresentar para vocês. Não sei se todo mundo me conhecia, né? Mas eu sou criadora de conteúdo no Lauradeira Talks. O meu arroba tá aqui, né, na live e também eu coloquei aqui no slide. Eu sou cientista de dados há 4 anos. Eu sou mestranda em inteligência artificial. Eu sou criadora de conteúdo, mãe de pet, LinkedIn Top Voice, né? A Sandrinha comentou um pouco. Para mim foi uma surpresa. Eu recebi esse reconhecimento do time do LinkedIn início desse ano. Fiquei muito feliz. Eles premiam vozes dentro do LinkedIn que agreguem para a comunidade, pessoas que compartilham conhecimentos. Então, foi um reconhecimento muito caloroso, assim, né? Para uma pessoa que gente, olha, eu estou compartilhando conhecimento nas redes sociais desde 2018, né? Então, quando a gente recebe um reconhecimento desses, a gente fica muito feliz. Então, LinkedIn Top Voice, sou geminiana, santista, né? Para quem mora em São Paulo, provavelmente deve conhecer o Santos, né? Eu sou santista, né? Uma torcedora sofredora. Adoro ler. Eu sou apaixonada por disseminar meus conhecimentos, tanto que eu sou criadora de conteúdo e sou geminiana, né? Então eu gosto de falar sobre coisas que eu gosto de disseminar, de ajudar as pessoas a conseguirem seu espaço, né? Tanto na área de inteligência artificial quanto na área de ciência de dados. Eu sou cofundadora de uma comunidade, aqui tá até com um errinho gramatical, mas é cofundadora, tá? Da comunidade do AI Girls. O AI Girls é uma comunidade que visa a inclusão de mulheres nas áreas de inteligência artificial e ciência de dados, tá? Então, a gente fez um trabalho lindíssimo durante a pandemia, que a gente teve que lidar com muitos altos e baixos, foi muita transição, né? Então, a gente estava tendo momentos no presencial e do nada veio a pandemia, a gente teve que migrar para o online, né? Cada um tem que se adaptar da forma como dá. E aí a gente viu que com o online e com o YouTube, a gente conseguiria disseminar muito mais a voz das mulheres, né, na inteligência artificial. Então a gente começou a alcançar pessoas fora da bolha do estado de São Paulo. Então a gente começou a encontrar pessoas do Ceará, né, do Nordeste, do Norte do Brasil, da região Sul. Então foi muito bonito todo o trabalho que a comunidade fez ao longo da pandemia. Eu não estou mais na comunidade, tá? Eu já fui voluntária na comunidade, eu não sou mais, por conta do meu mestrado, né? A gente não consegue se dividir entre várias partes, a gente dá o nosso melhor, mas um pratinho sempre tem que cair para a gente priorizar a nossa saúde mental, e foi o caso disso. Então, eu me orgulho muito por ter sido uma das fundadoras, né, do AI Girls, mas atualmente eu não estou na comunidade, mas se você tem interesse, está aqui assistindo minha palestra, tem interesse em fazer parte de uma comunidade, você é mulher, e gosta do tema de inteligência artificial e ciência de dados, te convido a procurar um pouquinho mais do trabalho da comunidade nas redes sociais e de se envolver, tá? Que é bem, bem legal. Eu sou palestrante, adoro um cafezinho depois do almoço, gente. Olha, se quiserem, me convidem para um café para depois do almoço, que é a melhor sensação. E eu sou colunista, podcaster e muito mais, tá? Então, aqui tem um QR Code aqui do lado com links, né, do meu trabalho, né, tem o meu podcast, a Madeira Bytecast, tem links para os meus artigos, então assim, tá? Fica aí o convite para depois vocês explorarem, não saem agora, né? Espere um pouquinho, o pessoal que está no celular. Não sai agora porque tem mais coisa aqui para falar na palestra, mas fica o convite depois, tá? Para vocês me acompanharem em outras redes, tá? E aí, para falar um pouquinho dos meus projetos, tem alguns que eu tenho muito orgulho, tá? São projetos fora do E-Girls, foram projetos que eu criei para ser fiel comigo mesma, tá? Para ser fiel com os meus momentos. Então, cada um desses projetinhos, que eu tô chamando de projetos,
eles fizeram parte de cada momento especial da minha vida, tá? Então, o primeiro que surgiu foi o Data Bytecast, que é o meu podcast, onde eu falo sobre inteligência artificial, ciência de dados, falo sobre a minha experiência, dou dica para as pessoas e eu também trago cases de inteligência artificial. Então, eu falo desde o comecinho da história da IA até os momentos de alto e baixo. Então, assim, é bem legal. O Data Bytecast tem muito podcast, tem muito episódio, na verdade, né? Tem muito episódio já gravado, vale a pena dar uma olhadinha. E aí o Data Bytecast ele surgiu e depois disso eu vi que eu gostava muito de escrever. E aí surgiu o Café com AI, que também foi uma provocação e uma proposta do LinkedIn, do time do LinkedIn, para criar uma newsletter lá dentro. Eu criei o Café com AI, foi acho que em outubro do ano passado e agora já tem mais de 2,6 mil seguidores, né? Se eu falar que foi em outubro, acho que até pouco. Surgiu acho que em maio o Café com AI. Agora ele tem mais ou menos 2.600 pessoas que assinaram a newsletter. Vale super a pena. Lá eu trago reflexões. O Café com AI é um espaço para refletir, né? Trazer provocações para as pessoas que me leem e para a gente olhar além da inteligência artificial, olhar os impactos onde ela tem. Já falei sobre IA na área de educação, falei um pouco mais sobre qual que é o futuro da inteligência artificial, já que ela é o futuro para a gente. Então, eu trouxe e trago ainda, né, várias provocações dentro do Café com AI. Então, a ideia do Café com AI, e assim, eu sou péssima, tá? Já fica aqui um disclaimer, era sempre lançar de manhã um café, né? Agora eu tô lançando à tarde. Acho que tem um pouco a ver também, tanto com a minha disponibilidade de quando eu posso entrar na rede social para postar, né? Que eu, além das redes sociais, eu trabalho, né, numa multinacional. E aí eu posto quando eu consigo e acaba sendo à tarde, né, as postagens. Então acho que tem um pouquinho a ver também com o meu cafezinho na hora da tarde, que eu gosto muito. Então o Café com EA, ele surgiu com essa proposta, trazer provocações e reflexões em relação à inteligência artificial. Aí, depois disso, surgiu o Pode Analisar, que é o meu canal do YouTube, onde eu falo um pouquinho mais sobre lives interativas, tá, gente? Então, tudo isso que eu tenho um pouco de chamar vocês para participar, porque a ideia não é ser um monólogo, é algo que eu faço muito no meu canal, chamado Pode Analisar. E no Pode Analisar eu faço lives mensais com os meus seguidores, onde a gente analisa dados. Então, dados super aleatórios, tá, gente? Já fui de NBA até Naruto, até, sei lá, semana passada eu analisei dados das Olimpíadas. Eu manjo de NBA e de Olimpíadas? Não, eu não manjo, mas eu analisei porque eu gosto de analisar dados diferentes. Então, o Pode Analisar surgiu por conta disso, que eu queria analisar com mais pessoas, porque eu trabalho muito, gente, no home office. Então, eu tô um pouco desconexa, às vezes, com o meu time. Meu time também, cada um tá na sua própria casa. E eu gosto muito de analisar dados diferentes e eu encontro insights super legais. E eu queria muito ter pessoas comigo. E aí eu criei o Pode Analisar, onde eu falo um pouquinho, né, junto com os meus seguidores, a gente troca ideia, a gente troca código, ideias de visualização. É bem legal. E aí fica o convite, tá, gente? Vocês gostam de lives, tipo, parecido com de jogos, né? Temos os streamers que jogam, né, às vezes no ao vivo com as pessoas. É meio que essa intenção do Pode Analisar, só que dessa vez com códigos, tá? Aí eu crio lá as visualizações e tudo mais. Normalmente sempre dá um erro, tá? Porque gente, é realidade ali. Sempre dá um errinho de código, é algo assim maravilhoso. Assim, passo vergonha, não pode analisar os meus seguidores, os meus inscritos também. Eu não sei como eles me aguentam, mas eles me aguentam, estão sempre lá todo mês. E aí, por último, eu só queria falar um pouquinho do Confissões, né? O Confissões de uma cientista de dados em crise. Ele surgiu em dezembro com uma necessidade minha de eu ser real comigo mesma. Então, o que, que acontece? Eu passo por muitas crises durante a minha carreira, que são altos e baixos, né? São momentos em que a gente não se acha o suficiente, são momentos que a gente subestima, são momentos em que a gente está para baixo. E isso acontece com qualquer pessoa. Só que as pessoas que me acompanham, muitas vezes elas me enxergam como uma pessoa perfeita, né? O centro de referência. E eu me pesava muito, eu ficava muito chateada quando eu passava por esse momento de crise,
sabendo que outras pessoas contam comigo. Então eu duplicava o peso em cima de mim, do tipo, cara, como é que eu tô passando por isso? Eu não deveria passar por isso. E aí o Confissões surgiu em dezembro, porque eu falei, eu preciso ser sincera comigo mesma, eu preciso me abrir para as pessoas verem que eu sou um ser humano, eu não sou perfeita e eu passo por crises. E aí, depois que eu criei o Confissões, eu amei a reação que os meus seguidores têm comigo mesma, que parece que tudo a gente se conectou um pouco mais, porque as pessoas viram que eu tenho vulnerabilidades e eles aceitaram e também eles assumem a sua própria vulnerabilidade. Então vira uma troca de vulnerabilidade, sabe? O Confissões. E aí as pessoas começaram a interagir um pouco mais comigo. Parece que humanizou a Laura para as outras pessoas. Porque uma coisa eu vim aqui palestrar para vocês, outra coisa eu ir nas minhas redes sociais gravar um vídeo. A gente está muito distante. Mesmo eu estando lá, gravando, respondendo caixinha de perguntas, as pessoas ainda não me veem como ser humano. E aí o Confissões ele surgiu para humanizar tanto eu mesma, Laura, quanto eu também ser um refúgio, sabe? Uma forma de eu conseguir desabafar. E aí o Confissões, ele não traz, tá, gente, temas numa forma muito pesada, tá? É sempre muito sarcástico, tem muito, muito irônico, tá? Então, esse é um outro lado da Laura que eu queria apresentar para as pessoas, tá? Do tipo, gente, a gente sofre, nós temos crises, né? A gente passa por muitos altos e baixos, mas a gente precisa saber lidar com tudo isso. E existe uma beleza dentro das nossas crises, porque a gente sai delas muito mais fortes. E aí nada melhor do que sair mais forte e ainda ironizar e satirizar, né, os próprios erros. Então é incrível. Lançou hoje uma newsletter que se chama Confissão 2. Então estou na segunda confissão, ela sai de 15 em 15 dias, onde eu falo sobre o pensamento de não ser suficiente. Então, mesmo eu falando que eu faço um monte de coisa aqui para vocês, que eu sou top voice, fundei comunidade, sou palestrante, colunista e um monte de coisa, mesmo assim eu não me sinto suficiente. Mesmo assim, eu me sinto. Por fim, tá? Eu passo por muitas crises. E aí, às vezes, eu não me sinto o suficiente. Eu escrevi sobre isso. Então, fica o convite, tá, gente? Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, tá? E aí, eu falei muito sobre mim e dos meus projetos, mas que eu comentei com vocês no início, tá? A live aqui não é falar sobre mim. Então, a live aqui vai um pouco além de mim. A live é para ajudar vocês a se inserirem na tecnologia, né? Querendo ou não, se vocês querem trabalhar 100% com tecnologia, se vocês querem ser cientistas ou não, tá? Então, provavelmente a live vai agregar muito essa questão de carreira. E, em especial, eu criei na verdade, eu criei só para vocês, tá? Então, é um título que esse manual eu criei só para vocês mesmo, porque não tinha isso antes. Que é o Manual Irregular para a Construção de uma Carreira na Área de Tecnologia. Eu coloquei tecnologia no final, mas que eu comentei, tá, gente? É para qualquer área. E aí, eu circulei o irregular porque fala sobre mim, tá? É o manual que eu criei com base nas minhas experiências. Então, cada pessoa tem sua própria experiência. E essa que eu vou passar para vocês é com base nas minhas, tá? E aí, o manual, eu gosto, tá, gente? Eu sou paulista. E aí a gente tem muita mania de abreviar as coisas, tá? Então eu abreviei o Manual Irregular para a Construção de uma Carreira na Área de Tecnologia para MICCT, tá? Então vamos dar um apelidinho fofo para o nosso manual, que é o MICCT. E aí ele é constituído por algumas coisas. Eu tive que tirar porque eu me empolguei muito ao longo da que eu estava fazendo a palestra. E aí eu diminuí, mas eu ainda acho que é muita coisa. Mas vamos lá, vai dar certo. O primeiro ponto do MICCT é investir na sua qualificação profissional. O segundo é encontrar a área do seu interesse. Terceiro, seja egoísta com a sua própria carreira. Quarto, construa seu personal branding. E quinto, a jornada fica melhor quando temos alguém para dividir e nós vamos falar sobre cada um deles, tá? O primeiro passo, então, para você construir a sua carreira é você investir na sua qualificação profissional. Ixi, Maria, caiu. Vocês estão me ouvindo? Tá ok, pode seguir, tá ótimo. Pode seguir? Beleza, porque o meu travou aqui no celular, mas eu vou seguir, Travou? então. Travou, mas Tá bom, voltou. pode. Boa, Sandrinha, tá atenta, vai me avisando, viu, se começar a cortar. Vamos lá, então, gente. Primeiro passo é investir na sua carreira profissional.
E aí, isso já estão fazendo, né? Vocês estão na faculdade, vocês estão se qualificando, cada um está buscando, né, o seu próprio espaço. E aí eu vou falar para vocês que no meu caso, tá? No início, eu estava certíssima. Eu estava assim, ó, tinha todo o plano traçado que eu ia ser engenheira química com ênfase em petróleo. Juro para vocês, eu até sabia da minha qualificação que ia ser em petróleo. Porque eu gostava muito de química orgânica na escola, tá, gente? Então eu botei isso na minha cabeça. Cheguei a fazer provas na hora de entrar na graduação. E aí, a vida é muito engraçada, né? A gente acha que a gente tem tudo bem planejado, mas na verdade não. Porque no final eu acabei seguindo para a área de ciência da computação, tá? Existem outros fatores que me fizeram seguir para a área de computação. Depois vou deixar aí para pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir deixando no chat. Mas eu acabei indo para a ciência da computação por conta de oportunidades, né? Esse foi um dos fatores. E aí, depois que eu entrei na graduação, eu tive todo um rumo dentro da graduação, né? Na parte de computação. Então, eu entrei, aí entra mais uma questão de crise, né? Eu entrei na faculdade, assim, gente, para mim, computação foi algo muito novo, porque eu moro num bairro de periferia, tá? Eu moro em Mauá, uma zona periférica aqui de São Paulo, e aí só tinha um computador em casa, era um computador para 4 pessoas dividir. E eu sempre via o computador como uma forma de jogar, não via como forma de fazer dinheiro, de ter uma profissão em cima disso. E aí, quando eu entrei na graduação, foi totalmente assim, gente, uma quebra de paradigmas para mim. Foi uma quebra, assim, de estereótipos que eu tinha em relação à área. E para mim foi algo muito pesado o começo, porque eu comecei a me comparar muito com outras pessoas. E é algo que eu deixo aqui para vocês, não se comparem com outras pessoas. Mas naquela época eu me comparava muito e eu me sentia muito mal, porque minhas notas não eram muito boas, meus colegas eram muito melhores em programação que eu e provavelmente devem ser muito melhores do que eu. Mas naquela época eu me sentia muito mal, porque eu ficava, gente, eu não acredito, eu sou muito ruim para essa área. Cogitei até em sair, tá? Pensei em desistir, falei, nossa, não é para mim. E na parte de computação, existe um problema muito maior, que é a falta de representatividade feminina. E isso eu senti muito na faculdade. E isso, tá? Algumas pessoas não devem sentir tanto, mas isso para uma mulher periférica é algo bem puxado, é algo assim que pesa muito na hora de tomar decisão. E aí você começa a não se sentir parte daquilo. E eu comecei a não me sentir parte e eu comecei a entrar numa neura do tipo, eu não sou boa, não sei o que eu tô fazendo aqui e eu sou um vexame para minha família. Só que foi aí que eu comecei a construir uma comunidade, eu consegui conhecer outras pessoas além da minha graduação, ou seja, além da universidade que eu estudava, eu comecei a me conectar com outras pessoas. E aí eu fui me encontrando. E aí depois disso, peraí, gente, a minha Cortana, ela ligou, não Cortana. Desliga. Deixa eu fechar aqui ela. Agora foi. Gente, a minha Cortana não, minha Siri aqui, ela ligou. Nem vou falar alto aqui o nome dela, senão ela aparece. E aí, depois disso que eu me formei, eu entrei no mestrado, né? Eu fui conhecendo coisas que eu gostava e eu entrei no mestrado. E aí, por fim, né? Não para por aí, porque entre a minha graduação e mestrado, eu também comecei a fazer cursos. Então, fica a dica para vocês, tá? Vocês podem continuar, se qualifiquem, fazem a graduação, se quiser faz mestrado, faz MBA, faz uma pós, mas não deixem de fazer cursos também, porque os cursos te mantêm atualizado de uma forma muito mais rápida em relação às tecnologias, tá? Isso eu tô falando para a área de tecnologia. Então não deixem de se atualizar em relação a workshops, né, eventos que as comunidades organizam, os próprios cursos mesmo que tem gratuitos ou cursos de alguma outra plataforma. Façam isso porque você fica muito mais rápido, porque a tecnologia ela muda muito rápido. Então, os cursos, eles vão aparecendo de uma forma muito mais rápida, tá? Isso eu entrei no mestrado há uns 2 anos atrás e eu percebi essa diferença. Eu ficava, cara, como assim as conferências demoram tanto para sair as conferências científicas? E em meetups de tecnologia é tudo tão rápido. Mas por que é tudo tão rápido? Porque a tecnologia ela evolui rápido,
a parte científica, ela acaba demorando um pouco, porque você tem que ter todo o embasamento científico, mas os eventos de tecnologia vão acontecendo porque as pessoas vão compartilhando os conhecimentos, que pode não ter um embasamento científico, mas faz sentido para aquele contexto e realidade dela, tá? Então, vou deixar aqui a provocação dos cursos também, porque eles são interessantes para você e para sua jornada, tá? Então, beleza, passamos pela parte de qualificação, para você investir em você mesmo. Agora vamos para a parte de encontrar a sua área de interesse, ou seja, o que faz os seus olhinhos brilhar, né? Eu sou muito do time, tá? Eu não sei se é da minha geração, mas eu gosto de fazer as coisas com propósito. Eu não consigo trabalhar em lugares ou projetos que eu não vejo razão, que eu não vejo sentido e que eu não tenha brilho nos olhos. E durante a minha graduação, eu estava sem esse brilho nos olhos porque eu não tinha encontrado dentro da área de tecnologia o que fazia meus olhinhos brilhar, o que fazia eu levantar da cama. Não era só os boletos, tá, gente? Vai além dos boletos, vai além do money. É de fato o que te motiva quando você tá para baixo, entendeu? E aí, encontrar, e que nem eu falei para vocês, tá? É um manual irregular, porque é com base nas minhas experiências. Para mim, encontrar a área de interesse, aquela área que eu quero de fato trabalhar, foi algo que me ajudou muito. E aí, essa aqui é a área. Alguém sabe dizer que área é essa? Vou jogar aqui para o meu público maravilhosas, pessoas participativas. Que área é essa que eu encontrei dentro da tecnologia que fez os meus olhos brilharem? Aqui tem alguns elementos que constituem essa área, mas eu vou deixar aqui a provocação para vocês. Que área é essa, gente? O que vocês acham? Qual foi a área que me impressionou? Eu adoro esse silêncio que fica toda vez que eu faço live. É muito bom. É o silêncio dos inocentes. E o medo de Na... errar, né? Então tá bom, vou me expor, hein? Já que a gente está falando que tem que ser autêntico. Designer de jogos? Não, ainda não. Podia ser, eu acho uma área muito legal. Mas não é. Gente, o que vocês acham? Vou esperar mais uns minutinhos. Se ninguém botar, então eu vou seguir aqui com a palestra, hein? Tá, o pessoal tá tímido. Eu vou seguir aqui com a palestra, então. Inteligência artificial. Então é isso. O que nós temos aqui? Elementos de filmes que falam sobre inteligência artificial. Ah, eu vi que o Lucas tinha colocado. O pessoal tava digitando. É por isso que eu sempre espero, porque tem um delay da internet. Mas beleza. Lucas acertou. IA, inteligência artificial. E aqui são filmes, por fim, de ficção científica que remetem à inteligência artificial. E aí, quando eu descobri essa área, eu vou até passar aqui, opa, que tá bem aqui. Eu descobri essa área em 2018, durante a faculdade. Eu iniciei a faculdade em 2017 e em 2018 eu tive contato com essa área, mas oficialmente dentro da grade da faculdade, eu só ficaria sabendo dessa área em 2020, tá? Então, graças a um professor meu que me apresentou inteligência artificial em 2018, numa proposta de iniciação científica, a iniciação científica não foi para frente, mas graças a esse professor, a esse convite, lá em 2018, me fez lembrar que eu amava esses filmes, me fez lembrar da minha infância e me fez lembrar que eu achava muito legal essa área. E aí eu falei, cara, eu quero aprender mais sobre essa área. E aí eu fiz de tudo para poder entrar nessa área. Então, não sei se vocês já assistiram, então aqui tem o Wall-E, aqui tem a Rose do desenho da Jetsons, aqui é o Homem de Ferro, né, o Tony Stark, o Jarvis. Quem nunca quis ter um Jarvis? Eu sempre quis ter um Jarvis. E a minha meta ainda é fazer um Jarvis, tá? Então, temos aqui o Tony Stark, o filme Os Robôs, eu esqueci, é Baymax, acho que é o nome desse aqui, do bichinho do Operação Big Hero. Star Wars. Então, assim, me fez lembrar de vários elementos da minha infância. E aí, para quem não conhece inteligência artificial, ela é uma área da ciência da computação, tá? Que visa construir máquinas que simulem a inteligência humana. E cada uma dessas áreas, vamos pensar assim, inteligência artificial ela é um grande guarda-chuva. E esse guarda-chuva ele tem pontas. E cada ponta desse guarda-chuva ele
fala de uma área. Então, inteligência artificial, gente, desmistifiquem isso da cabeça de vocês. Ela não é uma carreira, ela é uma área da tecnologia. E dentro dela existem áreas, existem sub-áreas, né, por assim dizer. Por exemplo, robótica, visão computacional, NLP, machine learning e muitas outras, tá? Então, a área da inteligência artificial, ela é uma área que você pode estudar, e aí dentro dela existem sub-áreas, e cada uma dessas sub-áreas tem carreiras diferentes. Existem profissionais que atuam nela. Existem profissionais que conseguem pular de uma área até outra, e existem profissionais que são específicos daquilo, tá? Por exemplo, a questão do cientista de dados, que é o que eu sou. Consigo transitar por diversas pontinhas desse guarda-chuva. Consigo trabalhar com machine learning, visão computacional, NLP. Poderia trabalhar com robótica também. Então, é um profissional que consegue ir pulando dessas pontas, tá? Mas existem, por exemplo, outros profissionais que eles são específicos para aquela área, como, por exemplo, a galera do UX Content, acho que era isso o nome dessa carreira. Ou existiam alguns linguistas que eu esqueci o nome, mas existiam profissionais específicos que só construíam diálogo para o chatbot. Então, qual que é a melhor frase para aquele chatbot falar para o cliente? Porque o chatbot precisa ser empático, ele precisa demonstrar paciência, ele precisa ser educado. Então, existem profissionais que constroem esse diálogo dentro de um chatbot. E o chatbot trabalha, por exemplo, com NLP. Então, é um profissional específico para aquilo. O linguista, né, que trabalha, acho que é linguista computacional o nome, agora eu não lembro. Ele vai trabalhar exatamente naquilo. Ele não consegue ir para machine learning, por exemplo, porque é uma área totalmente diferente, exige skills diferentes. Então, esse era o ponto da inteligência artificial, tá? Que nem eu comentei, existem algumas carreiras que você pode seguir e que a inteligência artificial, ela fez ficarem mais fortes ou até mesmo ela criou, tá? Algumas áreas, como por exemplo, o engenheiro de prompt, ou prompt engineer, né? Que é aquele cara que constrói aquelas entradas, né? Por exemplo, no chat GPT a gente tem uma entradinha, né? Onde você pode escrever textos. E existe um cara que ele consegue construir texto específico para a saída vir de uma forma correta, tá? Então existe esse profissional chamado engenheiro de prompt, que existem algumas polêmicas em relação a ele, como, por exemplo, vale a pena esse profissional existir? Será que engenharia de prompt não deveria ser uma skill dos futuros profissionais? Tipo, todo mundo precisa saber pesquisar e conversar e interagir com esse tipo de IA generativa, como o chat GPT. Então, algumas polêmicas dentro da área que eu trouxe aqui, só de observação para vocês, tá? Então, existem diversas carreiras e a carreira com quem eu atuo é a ciência de dados, tá? Então, eu sou cientista de dados. E aí, o cientista de dados, ele é um profissional que utiliza suas habilidades em tecnologia e ciência para poder encontrar tendências ou padrões comportamentais dentro dos dados, tá? Padrões ocultos, na verdade, dentro dos dados. Por que ele precisa encontrar? Por que esse profissional ele é tão especial para as empresas? Porque a gente está vivendo um mundo, gente, de Big Data. As empresas têm muitos dados, eu nem ia falar muitas informações, mas na verdade dados não necessariamente são informações se você não tratar. Então as empresas geram muitos dados. Vou dar o nosso caso, tá? A gente mexe nas redes sociais. Eu clico para curtir um post, eu escrevo num post, eu coloco meu comentário, eu compartilho um post. Tudo isso que eu faço na rede social, ela é armazenada. Então imagina, né? Se ele armazena todas essas interações de mim, Laura, imagina, né, de todo mundo aqui que está nessa live. Então, a gente gera dados com muita velocidade, dados com uma grande quantidade de informação, ou seja, tudo que eu fiz naquele minuto, né? Então, tudo isso, as empresas, elas não estão conseguindo saber lidar, mas elas entendem o valor dos dados, porque sabem que os dados conseguem ajudá-las a tomar decisões mais estratégicas, mas elas não sabem como. Como é que eu consigo extrair? Como é que eu consigo, por fim, gerar aqui uma tomada de decisão que melhor me ajude a vender aquele produto? Então, o cientista de dados, ele é aquele cara que vai explorar os dados, vai analisar, vai gerar até mesmo, né, dependendo do caso, um
sistema inteligente através de inteligência artificial, tudo isso para ajudar para chegar, né, numa solução para uma dor que aquela área de negócios tinha, tá? Em especial, eu trabalho, aí trazendo um ponto, um disclaimer, eu trabalho com dados de agricultura, né? Então, a empresa que eu trabalho, ela tem a vertente da área de saúde, tem a vertente da área a área agrônoma, né? E aí, eu trabalho muito com dados de agricultores. Então, a gente tenta analisar, por exemplo, chega um cliente e fala assim, Laura, eu quero saber se as pessoas estão usando esse produto, esse lançamento da forma certa. Então, eu vou, pego as informações dos nossos clientes, analiso o comportamento deles e falo, olha, para essa região aqui específica do Brasil, eles estão usando certo. Agora, para essa aqui, a gente tem uma oportunidade de melhorar o treinamento, de identificar se o cara está com dúvida. Será que vale a pena a gente construir um chatbot para tirar as dúvidas, se esse for o caso? Então, o cientista de dados é esse profissional que vai gerando valor, vai gerando provocações, vai ajudando a tomar decisões mais assertivas, tá? E aí, para quem tiver interesse, esse é meu kit de ferramentas que eu uso no dia a dia. Então, assim como o Bob, o construtor, eu também tenho as minhas ferramentas, mas elas não são falantes, infelizmente. Eu sou geminiana, eu gostaria muito que minhas ferramentas falassem, né? Então, eu uso Python, Anaconda, Visual Studio Code, AWS, Git, GitHub, muito PowerPoint, tá, gente? Isso acho que varia muito dependendo da empresa com que você trabalha, mas o PowerPoint é o clássico, tá? Então, como é que você consegue passar as informações para o cliente? Normalmente, o PowerPoint sempre atende, tá? E aí, eu trabalho muito com metodologia ágil. Então, para quem é da área de computação, entende bonitinho que é o que seria a metodologia ágil, tá? Que é uma forma de você conseguir construir software, só que de uma forma muito mais ágil, ou seja, entregando de pouquinho em pouquinho. Então, ao invés de eu entregar, por exemplo, o caderno pronto, vai ser uma analogia bem ruim, tá? Porque caderno é totalmente diferente, mas vamos lá. Ao invés de eu te entregar, sei lá, tá, o caderno com todas as folhas, eu vou te entregar o caderno com 3 folhas, porque aí você consegue ir utilizando e aí você vai me dando feedback, se a folha é boa, se a qualidade, né, tá boa, sei lá, se eu preciso aumentar o tamanho da folha. Então, a metodologia ágil é isso, tá? Ela é uma forma de você conseguir construir software de uma forma muito mais rápida. E aí entra a grande pergunta, né? Laura, ok, você gera valor nos dados, tenta ajudar a área de negócios, mas como assim? Né? Como você gera esse valor? E aí que eu vou dar um exemplo, eu já tinha dado um exemplo em relação às redes sociais e a área que eu trabalho, mas vamos lá. Essa aqui nós temos a Kátia. A Kátia, ela passa muito tempo nas redes sociais, né? Como vocês podem ver. E em específico, a Kátia, ela ama muito Rick e Morty. Ela assiste essa série, ela adora. E aí, na última semana, olhando assim o comportamento da Kátia nas redes sociais, a gente viu que ela curtiu 100 fotos e compartilhou mais de 500 vídeos sobre a série do Rick e Morty. E aí, você olhando só para essas informações, você deve pensar assim, nossa, só, sei lá, o que eu faço com isso, né? Ok, ela gosta de Rick e Morty, ela fica curtindo fotos. É só isso, né, Laura? Na verdade, não. Pensa assim, o seguinte, a gente sabe que a Kátia passa muitas horas consumindo conteúdos do Rick e Morty, isso o Instagram já faz, tá, gente? Mas eu tô só explicando mais ou menos como funciona o algoritmo do Instagram. Então, se ela consome muito conteúdo sobre isso, por que a gente não começa a recomendar produtos do Rick e Morty? Ou seja, vamos supor que a minha empresa é uma empresa geek que vende várias coisas de vários personagens. A Kátia é a minha consumidora, tipo, principal. Ela deveria me descobrir. Porque eu vendo produtos sobre séries e desenhos animados. Então, você poderia ter, por exemplo, um algoritmo que já traga isso para a Kátia. Olha a Kátia aqui, ó. Do nada, assim, ela abre a rede social dela e tem lá um monte de caneca vendendo. Isso deve acontecer muito com vocês, acontece muito comigo. Um monte de anúncio, né? Às vezes você tá no Stories, aí você vai passando e do nada um anúncio. Tipo Jequiti, sabe? E aí, existia um profissional por detrás desse algoritmo do Instagram que construiu isso. E esse profissional provavelmente foi o cientista de dados, porque ele precisaria ver se tem correlação
entre a recomendação e o produto, entre o comportamento da Kátia e o produto final, e aí você consegue conectar a necessidade com a oportunidade. Então, meio que isso, tá? O cientista de dados, ele consegue fazer isso. Algumas hard skills importantes, para quem tiver interesse da área, para quem tiver interesse, né, de entrar na área, hard skills, tá, gente? Hard skills são skills técnicas. Nós temos as softs e as hards. Soft são as skills comportamentais e as hard skills são skills técnicas. Skills você consegue adquirir através de cursos, essas coisas assim, tá? São skills que você consegue até mesmo metrificar. Tipo, minha programação ela é avançada, intermediária e por aí vai, tá? Então, beleza. Para quem quiser trabalhar com ciência de dados, eu indico aprender primeiro programação, linguagem de programação, em especial Python ou R, estatística, tá? Estatística é essencial para a etapa de análise de dados, então entender a distribuição dos seus dados, qual é a medida central deles. E aí, já pulando para o quarto ponto, a estatística ela é fundamental para você conseguir até mesmo selecionar qual vai ser o melhor modelo de machine learning para você. Então, dependendo da distribuição dos seus dados, um modelo específico vai atender e outro não. Então, a estatística consegue ajudar até mesmo na tomada de decisão do cientista. E aí, visualização de dados, né? Clássica visualização de dados, que a gente sabe que nós, seres humanos, nós somos visuais. E nada melhor do que um gráfico para exemplificar os insights que a gente quer passar para as pessoas. Gráficos, gente, principalmente para quem trabalha com a parte, com a área de gerência, né? Gráficos são essenciais e até mesmo mais assertivos do que texto, tá? Para quem tem interesse, fica aqui as minhas recomendações de livros. Machine Learning, guia de referência básica. Storytelling com dados, que é esse aqui. Como mentir com estatística e estatística, o que é e para que funciona, não sei vocês, mas eu tenho muito problema, ainda tenho esse problema. Eu tinha muito na faculdade e até mesmo quando criança, que era estatística. Meu ponto fraco sempre foi estatística. E esses dois livros, eles são incríveis. Então, se você, assim como eu, tem problema de estatística, vale muito a pena vocês investirem nesses dois livros, porque eles trazem, além dos conceitos fundamentais, eles também trazem exemplos do dia a dia, que era o que eu sentia muita falta, principalmente na faculdade, que era, ok, o que eu faço com tudo isso de informação? Né? Ok, você me ensinou uma média, mas aonde que eu vou usar isso, né? Então, a estatística, esse livro aqui, Estatística, e Como Mentir com Estatística, eles são muito bons. Por último não, né? Temos Python para análise de dados e esse outro aqui que se chama Inteligência Artificial, uma abordagem de aprendizado de máquina. Eu tô olhando aqui porque ele tá bem aqui, só que eu não consigo pegar, que eu tenho que levantar. São muito bons. Inclusive, essa foto aqui eu que tirei. Sou uma boa fotógrafa. E esses dois livros são muito bons, falam sobre machine learning. E aí, como é que eu migrei para a área de dados? Laura, teve um gap ali, né? Você falou da sua faculdade, falou que você gostou de inteligência artificial, aí você falou de ciência de dados. Tem um gap aí, né? Cadê as informações, meu Deus do céu? Aí é o seguinte, tá, gente? Eu fui egoísta com a minha própria carreira. Para eu poder migrar para ciência de dados, e que eu já vou contar aonde a inteligência artificial entra em tudo isso, eu tive que ser muito egoísta com a minha carreira. E egoísmo, tá? Vamos definir, isso aqui eu pesquisei, isso aqui é by Wikipedia, tá? Vamos considerar aqui que Wikipedia é uma boa referência para esse caso, tá? Egoísmo nada mais é que um hábito ou atitude de uma pessoa de colocar os seus interesses, desejos e necessidades em primeiro lugar. E eu não sei vocês, mas eu ouvia, na verdade, a palavra egoísta e eu ficava tipo, não, é uma palavra muito feia, não quero ser egoísta. Só que às vezes ser egoísta vai te ajudar muito a crescer. E foi o que aconteceu comigo, tá? E como é que eu fui egoísta? Primeiro passo, eu fui buscar carreiras que tinham a ver com algo que eu gostava, que era a inteligência artificial. Ou seja, tá, gente? Eu entrei na IBM. A IBM não é a empresa que eu trabalho agora,
tá? A IBM foi uma empresa que eu trabalhei em 2018. Entrei na IBM em 2018, e aí, como vocês lembram, em 2018 eu descobri que eu gostava de inteligência artificial. Só que eu entrei na IBM como estagiária em desenvolvimento de sistemas, em especial na área de infraestrutura. Sabe aquela área em que, por exemplo, deu pau no computador, vamos abrir um chamado. Eu era essa área que atendia esses chamados. E eu não estava gostando da área. E deixa eu até passar aqui para ver se tá. Acho que não. Não. E, por fim, eu não estava gostando dessa área, mas eu fui contratada nela. E aí eu tive, naquele momento, que ser egoísta comigo mesma. Porque acontece? Eu não estava gostando, mas eu estava ganhando destaque. Eu gostava muito de. Eu descobri que eu gostei muito de Python. Então, foi ali que eu comecei a executar as minhas habilidades na programação utilizando a linguagem Python. E eu comecei a automatizar alguns sistemas. Eu comecei a automatizar, fazer tudo acontecer. E as pessoas que trabalhavam comigo, elas começaram a confiar em mim. Comecei a ganhar mais responsabilidades. E as pessoas gostavam muito do meu trabalho. Só que eu não gostava disso. Eu queria trabalhar com inteligência artificial, porque era o que eu gostava. Então, eu tive que, naquele momento, que deixar de lado os interesses do meu gerente e o interesse do meu time e pensar em mim. E o que eu fiz? Eu fui buscar mentores sozinha, fui na cara de pau. Procurei cada um que trabalhava com inteligência artificial. Fui mandando mensagem e busquei pessoas que queriam me ajudar, pessoas que estavam abertas. E aí eu encontrei a minha mentora, foi maravilhosa, a Mandinha. Ela era cientista de dados na IBM nessa época. E aí ela falou: Laura, eu posso te ajudar, mas eu trabalho com ciência de dados e, como cientista, você consegue trabalhar com um pouquinho de inteligência artificial, que é utilizando o machine learning. Você toparia? Eu era estagiária, tinha nada a perder, tinha alguém querendo me ouvir, me ensinar. Falei, bora. Fui e gostei. Gostei de ciência de dados e eu comecei a ver que tinha muito mais correlação comigo mesma. Descobri que eu gostava muito de falar com as pessoas sobre coisas que eu gosto. E comunicação é uma habilidade essencial dentro da área de ciência de dados. E aí, conforme eu fui gostando muito, eu comecei a me qualificar. Comecei a correr atrás de cursos, comecei a correr atrás de fazer com que as pessoas me vissem, que é algo que eu vou falar um pouquinho mais para frente, o que seria isso. Então, eu fui correndo atrás do meu. Eu fui fazendo de tudo que eu podia. E aí eu consegui, tá, gente? Mas existem alguns pontos que eu queria falar desse livro aqui, ó. Esse livro. Existe um livro chamado Seja Egoísta com a Sua Carreira. Ó, como vocês podem ver, só pouquinhas coisas que eu anotei aqui. Eu descobri esse livro recentemente. Naquela época eu não sabia que existia. Que eu estava sendo egoísta e egoísta de um lado positivo. Existem alguns pontos, 3 pontos relevantes desse livro que eu queria trazer para vocês, tá? Para vocês refletirem. O primeiro é: não terceirize sua carreira. Não, eu até esqueci aqui, ó. Nem terminei. Ó, os Loren Y aqui. Meu Deus. Foi mal aí, gente. Vou arrumar a apresentação. O ponto é: não deixe a sua carreira na mão dos outros. Ou seja, eu vou esperar o meu gerente falar o que é melhor para mim. Jogar as tomadas de decisão pro seu gerente. Ah, o que você acha de eu fazer tal curso? Ah, mas e se eu falasse com fulano? O que você acha? Gente, não jogue o peso das decisões, da sua escolha para outras pessoas. Não deixe seu gerente decidir por você qual é o melhor momento da sua promoção, se vale ou não você lá se arriscar, se vale ou não você abrir o microfone e falar com as pessoas. Não faça isso. Coloque a responsabilidade para você. Se você tem um plano, um objetivo claro, você não pode deixar isso na mão das pessoas. E um outro ponto é: seja um profissional plural. Ou seja, quanto mais você adquire conhecimento em coisas novas e conhece pessoas novas, você amplia ainda mais as suas opções. Por exemplo, eu sou cientista de dados, trabalho com inteligência artificial. Eu poderia ficar só no nicho da inteligência artificial. Eu poderia falar só com pessoas da área de inteligência artificial.
Poderia ficar só no meu, mas não. Eu corro atrás, eu vou em eventos de desenvolvedores, gente, pessoas de front-end. Eu vou lá participar para conhecer pessoas, para, por fim, me qualificar, para eu poder ver as diferentes oportunidades, porque pode ser que eu goste de outra coisa. Pode ser que agora eu gosto de inteligência artificial. Mas e amanhã? Amanhã eu não sei. Eu sou uma pessoa, gente, eu sou geminiana, como vocês viram. Eu sou uma pessoa que eu mudo muito rápido as minhas opiniões. E eu gosto muito disso em mim. E eu sou muito volátil. Então, eu gosto sempre de estar aberta a novas opções. E aí, por eu participar de eventos que não necessariamente são do meu nicho, eu conheci a Sandrinha, né? Por eu começar a compartilhar meus conhecimentos para pessoas que não são da minha bolha. Conheci outras pessoas, tive outras oportunidades. E as pessoas, por exemplo, que eu saí, me convidaram para palestrar na Google, de um painel para falar sobre inteligência artificial para desenvolvedores. Participei desse painel ao lado de outras pessoas maravilhosas, profissionais incríveis. E eu pude estar lá compartilhando minhas opiniões, porque eu ampliei a minha visão, ampliei meu escopo. Eu comecei a conhecer pessoas diferentes. Então, seja um profissional plural, porque com isso você consegue aumentar as possibilidades, tá? Você consegue disseminar mais a sua marca. E por último, tenha atitudes com intenção. Ou seja, eu pulei, por exemplo, eu fui para esses eventos de tecnologia genéricos sobre front-end, né? Sobre, para quem não sabe o que é front-end, sabe um site que a gente abre lá, o site da Magazine Luiza, por exemplo, tem aquela capa do site, né? Tem todas as opções dos produtos e tudo mais. Quem faz isso é o front-end, tá? O cara que desenha, que faz toda essa parte do front, a parte da frente que a gente está vendo do site. Eu fui para esses eventos com uma intenção ali, tá? Eu não fui porque, não tenho nada para fazer, eu vou lá. Não, eu fui lá com uma intenção. Minha intenção era aprender e aumentar o impacto da minha marca, ou seja, conhecer pessoas novas e me apresentar como Laura, a pessoa que estuda sobre inteligência artificial. E aí, eu comecei a ter intenção nas minhas coisas. E quando você, gente, começa a fazer ações intencionais, ou seja, ações que vão te ajudar a levar você para o seu objetivo final, você vai percebendo que pequenas transformações vão acontecendo. Fulano falou de você. Fulano me indicou. Conversei com fulano, você então é a Laura. Nossa, fulano falou muito de você. Então, são coisas que vão acontecendo, que vão abrindo portas. Pode ser pequenos passos, tá? As atitudes com intenção. Mas vão te ajudar a ir pulando pequenos steps. Sabe aquele passinho antes de você chegar na escada? É tipo isso, entendeu? E de novo, tá, gente? Perdoem meus Loren Y aqui. Eu esqueci de ajustar e continuar. Eu fiquei muito animada com a apresentação. Aí eu fui fazendo um monte de coisa e esqueci de ajustar. E aí, gente, conforme eu comentei com vocês, eu entrei na IBM e eu comecei a trabalhar com ciência de dados dentro da IBM, ainda como cientista. E, gente, estava indo tudo bem. Estava indo tudo maravilhosamente bem. E eu comecei a me destacar dentro da IBM. Então, eu entrei como estagiária em análise de dados, em um projeto, em uma área que presta consultoria para os clientes da IBM. Depois disso, eu consegui migrar como estagiária em ciência de dados, que era o que de fato eu queria, não queria ser analista, eu queria ser cientista. E aí, em menos de um ano, eu virei cientista de dados júnior. E aí, depois de um tempo, eu virei pleno. E hoje eu sou sênior, tá? Mas, antes de eu virar sênior, tava indo tudo bem, gente. Como vocês podem ver, todas essas cartinhas são cartinhas de reconhecimento. Não coloquei todas para não ficar poluído aqui, que já tá muito feio esse slide, mas são cartinhas de agradecimento de pessoas com quem eu trabalhei. Eu comecei a ser relevante dentro da empresa. Por quê? Porque eu comecei a unir a minha paixão com os meus valores e a minha voz. E aí, quando você cria essa autenticidade, quando você é única no seu jeito de explicar, porque você gosta daquilo que você faz e você faz aquilo com amor, as pessoas percebem. E aí você começa a crescer. Então, aqui, essa fotinho aqui, essa fotinho roxa, não sei se está aparecendo o meu mousezinho. Eu tô com o Glauber. A gente estava num evento
oficial da IBM e foi só para gerentes. Nós fomos convidados como influenciadores para estar lá e ver. Gente, foi incrível. O Think é um evento que acontece nos Estados Unidos, só que dessa vez eles fizeram no Brasil e a gente conseguiu, teve a oportunidade de estar lá. E é onde eles convidam todos os gerentes de diversas empresas, empresas como Bradesco, Itaú, só gente assim top. E até mesmo o gerente geral da IBM Brasil estava lá. E aí eles começam a falar de estratégias, planos, novas áreas de desenvolvimento, o impacto que a IBM tinha naquela época. Então eu pude estar lá e fazer a transmissão para os meus seguidores na rede social. Eu tive a oportunidade de participar de um painel aqui embaixo, né, que eu estou com o microfonezinho na mão, para poder falar sobre a minha jornada dentro da IBM. Eu entrei no coletivo feminino, porque essa é uma das bandeiras que eu levanto, tá? Que é a inclusão de mulheres na área de tecnologia, como vocês podem ver. E aí, eu participei da BRG Mulheres, que é um grupo de afinidade dentro da IBM que visa a inclusão e trabalhar as carreiras das mulheres dentro da área de tecnologia. E aí, com isso, eu comecei a me destacar mais ainda. Fiz workshops de Python básico para mulheres, comecei a abrir oportunidade de comunidades fora da IBM conseguirem ter a chance de sediarem seus eventos dentro da IBM de forma gratuita. Fui convidada para falar um pouquinho sobre o que é ciência de dados para um canal para o Brasnan, tá? E tá no YouTube, tá em algum lugar aí do YouTube que eu não sei, tá aí. E aí eu fundei um podcast junto com uma colega minha, Mayumi. A gente chamou de Womancast, né? Que é um podcast para mulheres falarem sobre as experiências dela dentro da área de tecnologia, dar dicas de carreira e tudo mais. Então, tava indo tudo bem, né, gente? Tava maravilhoso. Só que eu tinha outros planos para mim. Eu não queria ser apenas. Parece que eu tô lendo, mas eu tô falando assim de coração. Eu queria ser além da IBM. Eu não queria ser apenas a garota da IBM, porque fora da IBM, eu era conhecida apenas, você é a garota da IBM. Não era isso que eu queria ser para minha vida. Eu queria construir, e ainda quero, minha própria marca. Eu quero ser conhecida como a Laura, ou a Laura Data Talks, né? E aí, por conta desse meu sentimento de eu querer mais para mim, eu decidi partir para uma jornada super desafiadora, que eu trabalho na Bayer, trabalho como cientista de dados sênior, e até hoje não me sinto sênior, tá, gente? Se alguém quiser ler um pouco mais sobre isso, tá no meu newsletter que eu comentei com vocês antes. E o conselho que eu quero deixar aqui, gente, é não deixem uma empresa limitar vocês. Eu tenho certeza que os meus gerentes e todo mundo com quem eu trabalhei dentro da IBM, um beijo para vocês, tinham planos para mim. Quando eu saí, gente, as pessoas ficaram muito chocadas, porque acharam que eu ia ficar lá para sempre, porque estava tudo bem encaminhado. Eu conhecia pessoas muito, assim, high level dentro da IBM, mas eu não queria ser só isso. Eu queria ser muito mais do que a camiseta da empresa. E aí, para eu conseguir fazer tudo isso que eu comentei com vocês, eu tive que ter uma marca pessoal muito forte. Aí, Sandrinha, deixa eu perguntar, a gente tem mais algum tempo? Eu tô vendo que eu estourei um pouquinho. Super, pode seguir, porque ainda tem um monte de perguntas aqui que estão chegando para mim, e ainda mais um monte de coisas que eu estou aqui pensando, porque eu estou adorando essa conversa, Laura. Estou adorando, estou voltando no meu tempo e coragem. Não, beleza, então, gente, eu prometo que tá quase acabando. Vou segurar aqui vocês mais um pouquinho, e aí depois a gente bate papo. Mas eu só consegui fazer tudo que eu fiz, e até mesmo sair da empresa e entrar como sênior em outra, e esse aqui é a fotinho do meu time atual, por conta do meu personal brand, a minha marca pessoal. E aí, gente, o que seria o personal branding, tá? Eu tive que ir até atrás de um monte de referência aqui para vocês, tá? Porque eu sei o que é o personal branding, mas não sabia definir com palavras. E aqui ficou muito melhor com essa referência que eu peguei, tá? Então, a marca pessoal refere-se à gestão estratégica da sua imagem e reputação no contexto profissional. Ou seja, tá, gente? Construir a sua marca pessoal, ela é um processo estratégico que envolve destacar suas habilidades, valores e características únicas
para criar uma imagem positiva e consistente no mercado. Beleza? E aí, para você construir um personal brand, antes de eu falar um pouco de mim, quero também dar dicas para vocês, que eu comentei antes. Tem alguns exercícios que podem fazer para vocês conseguirem construir a sua marca pessoal. O primeiro é definir os seus valores. Então, tentem listar alguns valores fundamentais, aqueles valores que vocês não abrem mão. Pode ser liberdade, pode ser humildade, sei lá, pode ser várias outras coisas, tá? Vão colocando todos os valores que vocês não abrem mão. Depois disso, vocês vão definir as suas habilidades ou qualidades que vocês acham que te diferenciam de outras pessoas. Por exemplo, no meu caso, sei lá, eu gosto muito de ensinar as pessoas. E eu gosto muito de aprender coisas novas, tá? E além disso, eu gosto de falar sobre coisas que eu gosto. Então, essas são habilidades minhas, eu não sei, tá? Provavelmente vocês devem ter se identificado com o que eu falei, tá? Mas essas são habilidades minhas que eu acho que é única. São habilidades que eu consigo me diferenciar dentro do mercado, dentro de outras pessoas, dentre outros profissionais, tá? Da área. E aí, depois disso, essa é a parte chave, que é assim, gente, é o segredo para vocês se destacarem nesse mundo digital que a gente está, que é ter uma presença online. Gente, eu estava falando com o pessoal do meu TikTok e a presença no online, ela é essencial para os dias atuais. Os dias atuais em que nós estamos vivendo um mundo digital, um mundo de redes sociais. E vocês não precisam, tá, gente? Criar um TikTok, um Instagram. Meu Deus, tem tanta rede social, né? Dá até dor de cabeça. X, não precisa. A questão é usar as redes sociais profissionais a seu favor. Ou seja, garantir que você consiga transmitir a sua mensagem e a sua imagem ali no online. E você precisa saber unir a rede social profissional, que é o LinkedIn. Unindo isso, o LinkedIn, a sua marca pessoal, é possível você impulsionar a sua trajetória e ainda mais ampliar sua voz para outras pessoas. O LinkedIn, gente, atualmente ela tá cheia de recrutadores. Cheia de oportunidade. E eu não tô falando isso, tá, Laura, porque você é LinkedIn Top Voice, você tem que falar, tem que vender o LinkedIn. Não. Estatísticas falam, tá, gente, que o LinkedIn, ele é super assertivo. E ele tá cheio de vagas ali, gente. E como é que tu vai se diferenciar? Porque o LinkedIn tem não sei quantos, sei lá, 1.000 ou milhões já, né? Nem sei. Profissionais que estão ali dentro. Como é que você vai conseguir se destacar? É a sua marca pessoal. É a forma como você transmite a sua imagem para o mercado. Vocês precisam saber trabalhar a sua marca pessoal dentro do LinkedIn, porque aí vai surgir oportunidades, tá? E a partir das oportunidades, você vai conseguir impulsionar a sua trajetória, tá? E aqui ficou uma leve provocação para vocês, tá? Quem não é visto, não é lembrado. Isso meu pai falava muito e eu repito muito isso. Ou seja, lembrem que eu falei do que me fez migrar, sair da área que eu estava, de desenvolvimento de software, para ciência de dados. E tem um ponto específico que eu coloquei lá, né? Que era eu me fiz ser vista. Ou seja, não foi as pessoas boazinhas que do nada viram que a Laura estava ali e estava estudando. Eu tive que compartilhar. Toda vez que eu fazia um curso, eu ia lá e compartilhava o certificado do curso. Olha, gente, eu fiz tal curso de ciência de dados. Ah, eu super recomendo esse curso aqui, porque me ajudou a entender isso, isso, isso. E isso eu faço até hoje, tá? É algo meu que eu gosto, né? E tem pessoas que me seguem que esperem que eu compartilhe essas coisas. Mas é importante vocês começarem a serem vistos dentro daquela rede social, dentro de qualquer lugar que vocês querem ser, por exemplo, dentro da empresa. Não sei se a empresa de vocês tem um canalzinho para vocês se comunicarem, mas vão colocando coisas, vão falando, vão se posicionando e vão
em especial, tá? Para vocês não dependerem daquela empresa, vão colocando no LinkedIn toda a sua trajetória. Deixem as pessoas verem você evoluindo. Esse aqui, gente, foi um post de 5 anos atrás. Eu comecei a compartilhar as coisas no LinkedIn há 5 anos atrás. Olha só que interessante. E esse foi o primeiro post que eu fiz, que eu recompartilhei da Annelise. E a Annelise, inclusive, foi uma das pessoas com quem eu palestrei, eu participei do painel juntas lá na IBM, mas eu não conhecia ela naquela época. Compartilhei um post dela, que se chama, né, Apenas Comece, né? Então você precisa, não precisa ter medo, né? Antes de você fazer as coisas, vão e façam primeiro, né? Só comece. E esse foi o meu primeiro post que eu tinha feito, recompartilhando de outra pessoa. E aí, depois disso, eu comecei a trabalhar minha imagem lá no LinkedIn. E a partir do LinkedIn, as próprias pessoas da IBM começaram a me ver. E eu ia, lembrem, atitudes com intenção. Eu pesquisava lá no LinkedIn o nome da empresa que eu trabalhava e eu me conectava com todo mundo da empresa. Todo mundo, para as pessoas, em especial as pessoas da área que eu queria entrar, para elas me verem e verem que eu estava aprendendo e que eu era uma pessoa interessante e engajada. Estava me qualificando e que eu gostava daquela área. E aí foi quando tudo surgiu, né? As pessoas começaram a sempre se remeter a mim. Poxa, você é aquela menina que compartilha, não sei o quê. E aí fui ganhando oportunidades dentro da empresa, tá? A minha. Houve um problema com ela. Tá bom. A Siri acordou aqui. Meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo com ela. Tudo bem. E a última coisa é: a jornada fica melhor quando temos alguém para dividir. Ou seja, tá, gente? A gente nunca consegue nada sozinho. Quer dizer, você pode até conseguir, mas deve ser tão triste. Nossa, deve ser tão solitário. Essas aqui são algumas fotos da minha jornada profissional com pessoas maravilhosas que eu conheci. Pessoas assim extraordinárias que me ajudaram muito, tá? Inclusive, uma dica que eu dei pro pessoal do meu TikTok, vou deixar para vocês, as pessoas acham que para elas poderem se conectar com outras pessoas, e as únicas pessoas que podem abrir portas para elas são CEOs. Acho isso um erro enorme, você entrar numa rede social e se conectar diretamente com CEOs, gerentes. Tudo bem, são pessoas super relevantes naquele contexto, mas são pessoas muito ocupadas. E, de fato, quem vai te ajudar, quem vai te fortalecer, não são as pessoas lá em cima. São as pessoas de baixo. São elas que vão te ajudar a elevar. São as pessoas da base, tá? E todas essas pessoas maravilhosas que eu tô mostrando aqui, tirando essa aqui, que essa aqui sou eu, e não tá aparecendo as outras pessoas do lado, mas todas essas pessoas maravilhosas são pessoas que queriam ser que nem eu, queriam ser grandes. São pessoas que estão no mesmo nível que eu, que hoje são pessoas maravilhosas, cada uma é reconhecida da sua forma. Mas são pessoas que me ajudaram muito. E nós estamos juntas, né? Minhas amigas, minhas colegas de comunidade, amigas de empresa, amigas de eventos. Então, são essas pessoas que me fortaleceram e são essas pessoas que comentam de mim para outras. São elas que fazem naturalmente o meu marketing. É um marketing, eu esqueci a palavra, né? Mas é um marketing meio que natural, né? Eu até esqueci, tem uma palavra específica para isso. Mas são essas pessoas que me divulgam, que me disseminam. Se alguém falar assim, você conhece alguém que fala sobre isso? Laura, são elas, tá? São essas pessoas aqui que me fortalecem, me ajudam muito. Então, gente, tudo bem vocês se conectarem com gerentes, CEOs, pá, pode ser também. Mas as pessoas da base têm muito mais a te ensinar e te fortalecer, tá? Ficar aqui a reflexão. E é isso, gente. Eu passei um tempinho. Vou deixar aqui para o nosso bate-papo, aqui todas as minhas redes sociais para vocês. @LauraDeiraTalks para o TikTok e Instagram. Meu QR Code e meu LinkedIn é meu nomezinho completo. Ou você pode procurar como Laura Data Talks, que você também acha, tá bom? E é isso, gente. Eu vou parar aqui de compartilhar. Meninas, se quiserem tirar da apresentação, tudo bem também. Nossa, que sensacional, Laura. Quanta coisa! A gente ia ter que ficar mais 1 hora para poder comentar cada ponto. À medida que não dava para interromper, algumas coisas foram escritas aí no chat, né?
porque realmente, quando eu disse um tempo atrás aqui, nossa, eu voltei no tempo, obviamente tem aí algumas, eu já acho que uma década e meia, quase duas à sua frente em idade, mas assim, sempre com esse processo e realmente eu acredito muito, né, e sempre defendi muito essa bandeira de que do propósito, né, e hoje em dia cada vez mais, né, nós conseguimos ver que os profissionais que se destacam, os profissionais que vão fazer a diferença, os que estão dentro da empresa, até o modelo mesmo de contratação das empresas, né, ele já está sendo diferenciado, ele já tem mudado muito, aquele clássico a clássica, o clássico plano de carreira, né? Você entrou na empresa, você quase que falece dentro da empresa, e isso está mudando, e não tem nada de errado em quem, né? Por exemplo, nasceu IBM, vai sair da IBM e vai seguir solo ou durante, mas como você mesmo falou, né? Você hoje está numa empresa e você consegue fazer as duas coisas, porque é muito importante, né? É muito valioso, e você sabe que, como você bem disse agora, no final da sua live, a empresa, as equipes, o grupo e toda a experiência dos CEOs, dos teus superiores, puderam fazer com que você enriquecesse essa base de conhecimento e, em especial, ter as oportunidades da experiência, que são os desafios do dia a dia, que são trazidos para a gente, que sem eles a gente não tem o aprendizado. Seria muito bom, né, se a gente já nascesse com toda a sabedoria desse aprendizado, mas é muito, muito valioso tudo que você trouxe. A sua carreira, ela é muito, muito bonita, de muita dedicação, imagino, de muito esforço, porque é um tempo que eu imagino que é full time para todas essas coisas, para todas essas funções. Quase eu já iria perguntar, cadê? Daqui a pouco a Laura não vai fazer mais com a gente bate-papo, vai ter ela e vai ter o robozinho dela do lado, já num avanço aí para dar uma ajuda, não é, Sandrinha, Laura? olha, eu tenho um bot, tadinho, que ele responde pra mim até as minhas DMs. Aí minhas amigas viram assim, Laura, você tá respondendo pelo bot? Até eu falei, não, a culpa não é minha, ele aciona sozinho. Não, exatamente, a gente temos aí um amigo no judiciário aí também, uma pessoa muito, muito referenciada, incrível também, que eu sempre pergunto, quem está me respondendo? É o bot ou é você? Mas é a realidade, né? A gente está caminhando cada vez mais para isso, porque nós queremos fazer mais, nós desejamos fazer melhor, e essa ajuda, ela vai vir tanto com os nossos, e em especial sempre, porque eu sou uma defensora disso, dos humanos, porque são eles que criaram, né? A tecnologia foi criada por nós, ela está sendo desenvolvida e melhorada e aperfeiçoada por nós, e assim será essa IA, com uma linguagem natural cada vez mais presente, que cada vez nos ajuda a estar aqui e fazer algumas perguntas. Vou até fazer uma brincadeira com você, porque hoje eu pedi para o chat GPT falar qual a melhor abordagem, quais as melhores perguntas que eu posso fazer para a Laura Damasceno. Vou te fazer algumas. Mas, Caramba! sim, estou alimentando meu chat GPT da melhor forma possível. E ele foi incrível, porque durante a tua live ele trouxe várias coisas que a gente só vai dar uma reforçada. Pessoal, prometo que não vou demorar mais, mas quero respeitar. E aí eu já passo, né, para essa função especial de traduzir algumas perguntas que uns não quiseram fazer, que no chat me enviaram nos meus canais particulares, nos meus meios particulares, e em especial o WhatsApp. Um deles, e eu acho que é muito importante, porque um deles é feito pelo nosso querido, né, fundador aí da Faculdade BPTEC, foi meu grande professor, meu grande mentor, professor Juliano Diova, e que, se estamos realizando tudo isso, quando você fala sobre inspiração, sobre vontade de estar e aprender, né, com essa base, tem muitos aqui também, né, tem o professor Jeff Hengles, que eu já corto, já dou apelido para todos eles, ou já traduzo de outra forma, mas realmente, assim, foi quem
quem inclusive, né, professor Jefferson está escutando, quando a Laura iniciou a live, ela disse assim, olha, quando eu iniciei na ciência da computação, quebrei todos os meus paradigmas, eu falei, nossa, eu não sei, é difícil. Você imagina para mim, Laura, como uma segunda, hoje eu sou aluna de uma segunda graduação, né, no curso de defesa cibernética da faculdade BPTEC, que um dos meus professores está aqui também presente, além do nosso querido fundador, e eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Né? Uma pessoa do direito, completamente zero, né, para uma mente cartesiana, falando, vamos ter que aprender estatística, programação, como? Não consigo. E eles têm ajudado a entender todas essas possibilidades. Então, quando você foi falando, à medida que você foi falando, eu só fiquei imaginando, e muitos, tem alunos aqui nos seguindo amanhã, e durante, né, o tempo que nós estivermos aí, muitos vão assistir essa live, muitos alunos que agora estão saindo do ensino médio e pensando, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Onde tem, né? Olha quanta inspiração, é tanta informação que fica até difícil da gente catalogar. Então, assim, pessoal, me perdoe, eu também tenho as minhas emoções e também tenho os meus propósitos, e um deles é reforçar o que há de melhor e unir as potências existentes entre as pessoas, entre as instituições, né? E esse mundo onde a gente mistura tantas pessoas, e precisa ser assim. Hoje, eu acho que o que a sociedade da informação mais nos traz, mostra, prova e derruba alguns paradigmas, é que hoje nós precisamos mais ainda de todos os diferentes de nós. Quanto mais diferentes de nós, e quanto mais humildade nós tivermos no nosso aprendizado e no valor do diferente de nós, mais a gente vai construir melhor aquilo, esse propósito aí que muitos têm, assim como nós na faculdade temos, né, de levar esse conhecimento, né, das ciências forenses, da tecnologia, né, cada vez mais a inteligência artificial. E com isso, eu já entro aqui na pergunta que o nosso fundador, o nosso, né, poderíamos dizer, nosso reitor, professor Juliano, pergunta assim, quais as competências, Laura, você entende que um curso de graduação hoje ele deve ensinar? E como você vê a necessidade desses profissionais de IA terem abordagens multidisciplinares, um pouco disso que eu falei. Mas vou te passar essas duas primeiro, depois eu sigo com as outras. Beleza. Depende do curso de graduação. Aí eu queria saber, Sandrinha, que curso de graduação é esse que vocês querem saber das disciplinas? Eu acredito que o professor tenha colocado isso de uma forma mais geral, porque hoje a gente tem discussão de que algumas matérias podem permear alguns cursos. Claro, mas a gente pode dar uma ênfase aqui ao nosso curso superior de defesa cibernética, de ciências forenses e tecnologia, enfim. Deu para entender agora. Beleza, Sandrinha. Gente, eu acho que é o seguinte, inteligência artificial e acho que até inteligência artificial e dados, acho que várias profissões precisariam ter contato durante a graduação. Por quê? Dados agora, ultimamente, tudo é informação que você consegue analisar. E, por exemplo, a minha irmã, ela cursou farmácia. Acho que ela foi a única filha, né, da minha mãe que não foi para a área de TI, foi para a área da parte mais de humanas. E aí ela fez farmácia e ela não aprendeu dados. E eu vejo que isso, para ela, no mercado de trabalho, afetou muito. Porque ela teve que correr atrás para aprender visualização de dados, o que são dados. E isso ela precisa no dia a dia. Porque ela é farmacêutica e olhando para a indústria de farmácia, você precisa saber analisar as informações, por fim, os dados não, a bula dos remédios, o remédio está bom, está ruim, tem correlação entre a saúde da pessoa e o remédio, por fim. A gente precisa saber analisar essas informações, esses dados. Então, acho que dados e talvez inteligência artificial pode ser também questão de a parte mais genérica da IA. Como é que você consegue utilizar a inteligência artificial para você otimizar o seu tempo? Talvez nem precisa ser uma matéria, mas talvez
As graduações talvez precisariam mudar um pouquinho a forma como elas são atualmente. Tem muitas que são tradicionais, mas tentar trazer mais dinâmicas envolvendo inteligência artificial e a sala de aula. Porque no dia a dia o profissional vai ter contato com inteligência artificial. Só que depende muito de como ele utiliza, se ele vai chegar a resultados bons ou ruins, tá? Então vou até reformular. Dependendo de como ele utiliza, ele vai chegar em resultados bons ou ruins. E a graduação, as faculdades, elas poderiam ensinar como esse profissional ele vai conseguir utilizar a inteligência artificial. Então, poxa, nem sempre a IA vai acertar. A saída dela pode ser, tipo, pode errar, ela pode errar. Ela não é uma fada sensata, ela não é aquela pessoa que nunca errou. Ela erra, ainda dá mensagens incorretas às vezes. Só que as pessoas, elas têm essa capacidade analítica, nós estamos criando pessoas dessa geração, né, da minha irmã, que ela é 2 anos mais nova do que eu, e a minha geração. Agora eu não sei se a gente é da mesma geração. Foi mal aí, galerinha, não sei, tá? Mas essa geração atual, ela está desenvolvendo esse pensamento crítico e analítico em cima dessas soluções inteligentes que a gente está utilizando no dia a dia? Então, eu vejo que são algumas perguntas que as faculdades poderiam complementar e trazer. Eu fiz uma matéria do mestrado que era Tecnologias da Informação para a Educação. E a gente aprendeu diferentes dinâmicas para a sala de aula. E são dinâmicas que, na faculdade tradicional que minha irmã fez e que também eu fiz, pecou muito. Acho que para os dias atuais, isso não pode deixar de lado. Você precisa começar a trazer mais a IA para dentro das matérias. E aí, entrando nesse gancho de formar profissionais que consigam utilizar essas ferramentas, é super importante nessa pergunta que você colocou de termos profissionais multidisciplinares. Profissionais que saibam usar esses sistemas inteligentes, né, essas tecnologias que nós temos agora, para poder otimizar o tempo, tomar decisões melhores e, por fim, né, até mesmo construir ou idealizar soluções muito melhores do que a gente já tem agora. Mas para isso ele precisa ter uma bagagem. E aí eu não sei, tá? Eu vou deixar o recado para todo mundo da live. Não sei se é o interesse de vocês. Acho que sim, né? Pessoas que estão assistindo a live muito provavelmente querem trabalhar com inteligência artificial. E não saiam dos cursos que vocês estão. Não precisa. Isso eu falo muito para os meus seguidores. Tem gente que quer fazer transição de carreira, tem gente que está fazendo relações internacionais, engenharia, cursos diversos. E as pessoas acham que para trabalhar com IA ou com dados, você precisa largar e fazer só tecnologia. E na verdade, não. Poxa, o profissional que tem uma bagagem além da tecnologia é que ele consegue trazer uma visão tão rica. A gente trabalha com profissionais que eu sou a única do meu time que sou formada em computação. Então eu sou muito tech. E por eu ser muito tech, muito, tipo, computação raiz, isso me atrapalha às vezes, até mesmo de eu me comunicar com as pessoas. Porque as pessoas que trabalham comigo são pessoas que têm, por fim, são formadas em economia, física, tem pessoas que são agrônomos. Então, trabalho com dados de agricultura. Se eu fosse agrônoma, eu ia estourar, eu ia conseguir minha carreira alavancar ainda mais. Então, eu estou dando esses exemplos para mostrar para vocês que existem profissionais atualmente que trabalham com dados, que são até melhores do que eu, tá? São pessoas assim que eu admiro muito e são inspirações para mim. E são profissionais multidisciplinares. E a inteligência artificial e a ciência de dados, elas são áreas que você pode aplicar em qualquer contexto. Você pode aplicar na medicina, você pode aplicar na educação, você pode aplicar na agricultura. E você tendo essas diferentes habilidades, você conseguindo transitar nesses nichos, ou você que é da área de computação, assim como eu que está ouvindo essa live, fique tranquilo, tá? Você não precisa sair fazendo uma segunda graduação, fique tranquilo. A questão é, você estando aberto para aprender diferentes habilidades e conseguindo ser cross, ou seja, ser diversificado, por fim, ser multidisciplinar, isso vai te agregar muito. Acho que essa questão é estar aberto a aprender coisas novas, tá? Acho que essa é uma das habilidades também atuais para esse mundo que a gente está vivendo agora, que informações são geradas de forma muito mais rápida. Por fim, tá? Esses são os pontos que eu quero deixar. Sandrinha, eu não sei se você quer complementar, se eu conseguir responder. Pessoal do chat também. Conseguiu. Deixa eu ver, conseguiu sim, e você até já adiantou, falou um pouquinho aí de algumas matérias que você está trabalhando no seu mestrado.
Não sei se você pode ainda falar do que você está desenvolvendo nele, se Posso. isso não é sigilo, seria Não. legal a gente saber um pouquinho disso. E aí depois vamos pegar aqui, vamos pedir a nossa IA para poder, vamos respeitá-la, porque afinal ela foi tão acessada hoje por mim, eu fui testando ela para ver o quanto que ela ia puxar de informação tua e falar e alinhar com o meu propósito, com o meu entendimento daquilo que eu estou fazendo agora. Então, dá aí essa nossa, conta para a gente um pouquinho aí do que é que você está trabalhando no teu mestrado, e aí a gente vai para a reta final. Beleza. Gente, eu adoro falar do meu mestrado. O meu mestrado, ele é um pouquinho polêmico, porque eu entrei sem saber o que eu iria pesquisar, tá? Aí entra aqui uma reflexão para as pessoas que têm interesse, mas, poxa, Laura, não tenho ainda nada muito claro. Eu entrei só querendo fazer o mestrado, eu não tinha ideia do projetinho. E aí eu fui descobrindo, porque minha orientadora falou, Laura, você precisa saber, pelo amor de Deus, você não vai ficar 4 anos aqui até decidir. Então eu fiquei, durante o primeiro ano, acho que os primeiros 6 meses, explorando a literatura, vendo coisas que eu gostava, e aí, com o meu mestrado, eu identifiquei um outro ponto meu, que eu amei, que eu já vou falar um pouquinho mais. Então, eu fui vendo coisas que eu gostava, com habilidades que eu tinha, e aonde que eu tinha a oportunidade de atacar. E foi aí que eu descobri uma área da ciência da computação. Então, meu mestrado é em ciência da computação. Eu falo com foco em inteligência artificial, porque eu preciso usar a inteligência artificial na minha pesquisa. Então, eu identifiquei que tem uma área dentro da ciência da computação onde você consegue identificar padrões das pessoas. Ou seja, a partir do texto e a forma como a pessoa se comunica nas redes sociais, você consegue inferir, você consegue ter algumas hipóteses de quem é essa pessoa. E aí, eu achei isso muito legal, porque eu tinha visto uma série não, um documentário na Netflix, chama Privacidade Hackeada. Muito legal para quem tem interesse de aprender um pouco mais. Você já assistiu, né, Sandrinha? Muito bom. E aí eu vi e fala um pouquinho mais, gente, privacidade hackeada, do caso de uma eleição que aconteceu nos Estados Unidos, que usaram dados das pessoas sem as pessoas saberem. E aí, eles usaram esses dados, as informações das pessoas, para identificar quem são essas pessoas e o público-alvo específico. Ou seja, com base no que as pessoas comentam e falam, você consegue saber mais ou menos que personalidade ela tem. E se ela tem uma personalidade X ou Y, ela pode ser o seu público-alvo. Ou seja, pessoas que têm como é que eu posso falar? Um traço de personalidade mais aberto é aquela pessoa aberta a coisas novas, a receber novas informações. E para o marketing, essa pessoa é uma pessoa muito valiosa. E aí, eu tinha assistido esse documentário. E enquanto eu estava pesquisando, nem tinha me ligado. Eu descobri um negócio que é identificar, se chama psicolinguística. Identificar alguns comportamentos que a gente chama de dark triad, ou seja, se a pessoa é narcisista, se a pessoa tem traços de psicopatia. Eu achei isso muito legal. Falei, nossa, é isso que eu quero trabalhar. Fui olhar na literatura. Não tínhamos pesquisas em português sobre isso. E aí, para um nível de pesquisa assim, que você começa do zero, eu teria que fazer um doutorado. Não tinha tempo. Minha orientadora falou, Laura, esquece, isso aqui não está muito maduro, não está legal, vamos procurar outra coisa. E aí eu descobri traços de personalidade, que é a área que eu pesquiso, já tem até artigo científico publicado na Sociedade Brasileira de Computação, lá no ENIAC, que é o Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional. E eu fui apresentar no passado os primeiros resultados da minha pesquisa. E aí, o que acontece? Com base nos meus voluntários, eu tive voluntários, tá, gente? A LGPD tá tudo em ordem, o pessoal aceitou compartilhar as informações, só para deixar claro aqui. Eu coletei algumas informações dos meus voluntários dentro da rede social, que agora se chama X, né, o Twitter. E aí eu coletei uma quantidade histórica de dados deles e eu fui analisando, pedi para eles responderem um questionário. E aí eu fui vendo qual era a personalidade daquela pessoa, qual é o traço dela. Ela é mais neuroticista, ou seja, ela é bem para baixo, ela tá triste, ou não, ela é uma pessoa muito, muito aberta, é uma pessoa assim,
tem muita conscienciosidade, aquela pessoa que ela é muito metódica, sabe? Conscienciosidade é uma pessoa muito metódica, tem todo um ritual aqui para eu poder trabalhar. E aí, eu fui avaliando os níveis e tentando correlacionar com aquilo que ela escreveu na rede social. Ou seja, com base nas últimas interações dela, será que eu consigo saber se ela é uma pessoa, se ela é extrovertida ou não? E essa é a minha pesquisa, tá? Eu analiso isso. A minha Siri ligou de novo, ela vai falar daqui a pouco. Mas é isso, tá? E aí, essa é a minha pesquisa, já publiquei. Um segundo. Não encontrei isso na biblioteca do Tá bom. Vocês estão ouvindo? Ela tá falando. Ah, vocês estavam ouvindo, né? Ela não sei, tá ligando hoje. Mas é isso, tá? Essa é a minha pesquisa do mestrado. Eu tô gostando muito, porque é uma pesquisa assim que ela tem pontos polêmicos, pontos que vão até o limite da ciência, né? Foi uma discussão muito grande em relação quando lançaram, né, esse documentário de privacidade hackeada, que é até onde, né, as pessoas podem coletar a informação das pessoas, até onde vai a privacidade. Então, assim, a minha pesquisa ela é bem sensível, tem alguns tópicos muito sensíveis que eu preciso discutir ainda, que eu vou tratar tudo lá na pesquisa, mas ela é muito interessante, né? Ela traz oportunidades, né, para sistemas personalizados, enfim, tá? Dependendo de como a pessoa está se sentindo agora. Determinado conteúdo é o melhor para ser apresentado para ela. Então, assim, muitas oportunidades. Eu gosto da área que eu estudo, tem pontos polêmicos que valem a pena ser discutidos. E é isso, Sandrinha, para não passar muito do tempo. Não, excelente, tem sim. Imagina nas barreiras, que é uma das coisas que eu mais gosto da questão ética, a gente já enfrenta algumas coisas, mas é importantíssimo esse estudo aí, na parte, né? Eu venho da área jurídica, a gente já vê alguns profissionais aí do direito que trabalham ou da parte de investigativa, até mesmo das ciências forenses, cada vez mais, né, essas ferramentas vão chegar, esses estudos, essa IA vai falar, mas ela vai ser, né, o final, a pergunta é, ela vai ser suficiente para se chegar a uma conclusão, né, absoluta, relativa, e aí vamos fazer uma outra live sobre isso, chamar aí uma turma aí para poder discutir isso, aí eu acho que a gente poderia fazer uma mesa redonda. E assim, Laura, aproveitando esse gancho, né, quando inicialmente eu falei sobre a pesquisa, ou, na verdade, os testes, né, os prompts, né, que eu tenho aprendido a desenvolver com o ChatGPT, um deles me chamou bastante atenção, porque assim, me trouxeram 10 pontos dentro do impacto social, dentro das inovações, mas assim, eu vou terminar essa live com uma pergunta que é uma pergunta sua para você, mas por estar bem dentro da área, trabalhando com isso, quais são as suas previsões ou expectativas para o futuro da IA nos próximos anos? Como que você enxerga isso? E aí, todos os outros 10 pontos, nós vamos marcar um outro evento para essa mesa redonda e a gente vai trazer ele. Mas eu encerro aqui com essa pergunta: quais são as suas previsões ou expectativas para o futuro aí dentro da IA? Boa! Gente, olha, a IA generativa, né, essas inteligências artificiais que geram coisas novas com base numa entrada, né, no texto ou imagem, geram uma coisa nova para vocês, como o ChatGPT, o Dolly, né, entre muitas outras. Para mim, elas abriram portas para muitas coisas, tá? E existem muitas paranoias que eu falo, vozes da minha cabeça, não sei, não sou mãe de Ná, mas eu tenho algumas ideias, que inclusive foi até um dos temas da minha newsletter, o Café com AI, que era o futuro da inteligência artificial, né? Se ela é o nosso futuro, mas qual que é o futuro dela? E aí, existem dois tópicos, tá? Que eu falo muito aqui. Naquela newsletter, eu falei de uma outra, mas essa outra não vai valer mais a pena, porque o Elon Musk me traiu nessa terceira ali. Porque uma das teorias, eu vou falar para vocês, era que a gente teria um freezing, ou seja, a área de inteligência artificial ia parar por um momento.
por conta, né, da carta aberta, que alguns pesquisadores e empresários falaram que tinha perigos de desenvolver esse tipo de inteligência artificial porque não tinha limites, na questão de privacidade, questão de coleta de dados. Mas já morreu porque o Elon Musk já fez a própria IA generativa dele e tudo mais. Então, não vou falar desse ponto. Existem dois aqui, tá? Para os próximos anos, que são discussões que vão ser feitas cada vez mais. Uma delas é a questão ética e de privacidade, fortíssima, né? Existem pesquisas científicas que estão sendo publicadas, foram publicadas no final do ano passado para esse ano, que eu fui acompanhando um pouquinho mais, que é essa questão de até onde as IA generativas elas podem coletar informação das pessoas, isso em questão, por exemplo, da educação, vai. A área de educação foi uma das mais afetadas pelo ChatGPT. Mas será que se a gente desenvolver, por exemplo, ChatGPTs próprios para ajudar os alunos, até onde você pode coletar informação de crianças, de pessoas menores de idade, né? Surgiu até uma pesquisa que fizeram, que era que o próprio ChatGPT poderia ampliar questões de desigualdade e discriminação de gênero. Por quê? Porque com base em algumas informações que o ChatGPT estava coletando de forma indevida das pessoas, ou seja, não tinha privacidade, aí depois o ChatGPT foi mudando, foi colocando alguns pontos, né, foram deixando mais transparente que informações que eles coletam das pessoas, começou a surgir várias pesquisas falando que isso poderia ser um problema, porque se ele identificou que você é uma mulher, provavelmente a forma como ele vai passar a informação, né, dependendo de como ele foi treinado, vai ser diferente para um homem. E isso pode aumentar a desigualdade de gênero, né, em relação à área de tecnologia. Tem até, gente, um estudo da Unesco que fala muito sobre isso, que é as IA generativas de discriminação de gênero. Vale super a pena ler, da Unesco, ela fez uma cartilha, inclusive para a área de educação ela também fez uma cartilha sobre esse tipo de ferramenta. Então eu sinto que discussões éticas sobre esse tipo de tecnologia vão sendo cada vez mais recorrentes, privacidade, questão ética, questão de como é que a gente consegue ter um menor impacto em relação às pessoas, né? A questão, por exemplo, da educação. Um outro ponto que eu ia comentar, que acabou passando batido. Ai, peraí, gente, deixa eu relembrar aqui. Questão ética. Ai, acabei esquecendo. Mas lembrei. As IAs generativas, elas são um pouquinho da inteligência artificial, e eu acho que tem uma outra área que vai ser ampliada graças às IAs generativas, que são as IAs genéricas. Ou seja, nós temos as inteligências artificiais fracas, fortes, nós temos as inteligências artificiais especialistas, nós temos a superinteligência. Gente, existem vários. Eu tô tentando achar um livro aqui para mostrar para vocês, mas eu não vou conseguir achar. Ele tá lá do outro lado. Existem vários tipos de inteligência artificial. E, para mim, as IAs que são. A gente não vai acabar chegando a ser super inteligentes, mas as IAs que são genéricas, ou seja, é aquela que sabe falar com você sobre filmes, é aquela que sabe dar uma receita de bolo para você, é aquela que consegue, vamos supor aqui, tá? Andar até um lugar, pegar para você, cortar a maçã. Inteligências artificiais conseguem fazer tudo que o ser humano faz. Então, isso é uma IA genérica. Eu acho que essa área vai vir cada vez mais forte. Eu já vi uma pesquisa de que Microsoft, Google, até mesmo a empresa do Elon Musk, que eu esqueci o nome, elas estão começando a investir nessa área da inteligência artificial, que são as IAs genéricas, que são as IAs que sabem fazer qualquer coisa que o ser humano faz. Atualmente, as inteligências, elas são especialistas. Ou seja, se eu criei uma inteligência artificial para a parte de agricultura, ela só sabe agricultura, ela só sabe aquele tema específico que eu treinei ela. Agora, ela não sabe me falar, por exemplo, qual que é o melhor filme para eu assistir amanhã. Então, o ChatGPT, ele foi uma brecha e ele abriu portas de que é possível você criar inteligências artificiais que conseguem fazer qualquer coisa que o ser humano faz. Consegue pintar, consegue falar, consegue escrever, consegue fazer várias coisas. Então, acho que essa área também vai vir bem forte. Então, são esses dois tópicos, tá? Eu acabei me estendendo um pouco, mas são esses dois temas que eu acho que vai vir bem forte. Excelente, concordo plenamente com você, e isso também vai revisitar a questão
dos profissionais, né? Os especialistas sempre vão ser requisitados, né? Então, o ser humano especialista ou, né, o profissional especialista humano e o profissional especialista generalista, que é como a gente fala, ele vai ter, acredito eu, é o que eu também vejo e tenho essa expectativa que a IA, ao transpor esses, né, a tecnologia, ao transpor esses profissionais, né, para essas IAs, elas vão funcionar da mesma forma. E os generalistas vão ter tanto valor ou tanta força quanto o especialista, porque ali eles vão ter que trabalhar muito um ao lado do outro, né? Um potencializando o outro. Então, nesse aspecto, eu acho muito incrível e cada vez mais, né, sabendo, né, nós precisamos ter essa visão mais positivista. Eu sei que a inteligência artificial, ela traz muitos temores, tem muita polêmica no mundo e, de fato, existe, sim, como tudo, né, os seus perigos, todos os extremos, né? Extremos não são bons, eles nunca foram bons, né? Extremos causam guerras, causam situações muito ruins, mas com sabedoria, com profissionais como você e outros tantos profissionais maravilhosos que a gente está vendo surgindo ou, né, são pessoas incríveis, falando de Elon Musk, e tem tantos outros aí somando para que a gente possa, de fato, né, sempre repito isso, eu espero que a gente possa ter uma sociedade da informação muito justa, muito melhor, muito próspera, né, mais aberta, mais inclusiva, né, a inclusão digital ela é extremamente importante ainda, falando de Brasil, a gente está muito aquém de tudo isso, né? Para muita gente, isso que nós estamos falando ainda é inimaginável, mas eu sei que daqui a pouco, e esse é o objetivo, né? Que as faculdades, né? Não só a faculdade BPTEC, mas em especial, esse é um dever que nós temos, né? Principalmente em faculdades nichadas de tecnologia, é transmitir esse valor, é transmitir esse ensinamento, e espero que a gente consiga fazer isso a cada ano, melhorando e agregando mais e transformando aí a educação digital aí numa oportunidade, né, de transformação de vida para muitas pessoas. Então, assim, Laura, minha querida, a gente vai se ver de novo, não só aqui, mas em outros ambientes também, falando para outras pessoas. Eu queria muito agradecer a todos que estiveram presentes até agora, né? Foi uma live um pouquinho mais extensa, mas eu tenho certeza que foi riquíssima. E agora vamos viralizar, é isso que é. Quem não pôde estar conosco hoje, assim que puder, quando puder, aonde estiver, vai estar conseguindo aí puxar um pouquinho de toda essa informação que a gente trouxe. Muito obrigada, um abraço a todos os colaboradores da Faculdade BPTEC, muito obrigada por tudo, uma boa noite para todo mundo. Boa noite, Laura. Boa noite, gente. Tchau.